pessoal. Quem fez o workshop, faltou a gente conversar sobre os relatórios do Factor Talk Bet, né? Então, vou dar aqui um overview. O Bet, ele gera automaticamente os 11 relatórios que a norma E78 solicita para a gente, né? Então, a gente tem o Bet Listening, que é o overview. Então, eu posso vir aqui, seleciono um período que eu quero ver a minha produção, né? E aí ele vai mostrar para mim um overview desse período das minhas bateladas, tá? Então, no caso aqui eu estou rodando só uma receita, né? Acho que se eu for mais para trás até eu consigo ver. Ele acaba marcando tudo que a gente executa, né? No batch, ele vai para relatório. No caso aqui eu só rodei realmente uma receita. Então, aí eu consigo visualizar aqui, então, né, de uma forma bem resumida, né, nesse período, o que aconteceu, os tempos de execução. Então, se a gente vê, tem dois tempos aqui de execução para a mesma receita, né? E aí aqui desse relatório eu consigo navegar para os outros, né, ir para um batch summary, batch detail, backward tracing e o batch execution, né? Mas também eu posso ir fazendo a consulta entrando aqui na tela, né, do Batch Summary. Aí eu vou ver aqui as bateladas nesse período, as receitas. E aqui eu vou ter o sumário, né, da execução aqui das minhas bateladas. Então, se eu olhar aqui no Batch Summary, eu vou vendo tudo o que acontece na minha receita, cada phase que vai rodando, né? Então, dentro do premix, né, a gente teve o Xin, aqui está o tempo de execução do Xin. Ele foi executado três vezes, depois uma recirculação e o transfer out, né? Aí depois o TK100 foi alocado, então ele fala o horário de início e fim, os tempos de execuções, né? E a gente indo aqui para a página 2, a gente vai ver o reator, mesma coisa, cada phase alocada e os tempos de execução. No relatório detalhado, aí eu vou vendo realmente quanto que era o meu set point, quanto foi dosado. Nesse caso nosso aqui ainda nós não colocamos na variável da saída, então ainda a variável de reporte não está sendo alimentado, certo? Sempre que finaliza a phase eu jogo o valor, né? Então eu pedi para alimentar 30, quanto que ele realmente alimentou, né? Então isso a gente tem que jogar na nossa phase aqui na lógica para que o valor venha certinho aqui no relatório, tá? Aí o detalhado eu vou vendo set point, eu vejo o tempo de execução, se teve alguma alteração também né, o operador mexeu, então qual set point realmente que foi trabalhado aqui, né? E ele tem um resuminho aqui de se teve os alarmes ali no período e tudo mais. O batch execution, o que a gente consegue ver? A gente vê, né, de uma forma gráfica como que foi a execução da minha batelada, né, em termos das units, alocação da unit. Então eu tenho aqui o TKXOut 1, aí alocou o premix e o reator, né? Aí depois teve a alocação do TKXOut 2 e o 3. Então aqui só para a gente ver como que foram as alocações. E aí eu consigo depois ver também a alocação de forma gráfica das phases, né? Então a gente vai vendo aqui, ó, o X em 1,58 segundos, tá vendo? Depois a temperatura é 66 segundos. Então eu consigo ir vendo graficamente toda a execução aqui das phases, né? Então a gente consegue ver o que aconteceu ali na nossa batelada, tá? O Duration Comparison, ele é um relatório que a gente usa para determinar a nossa Golden Batch, né? Então a gente vê que a Golden Batch é essa daqui, ó, 286, né? Sempre o critério da Golden Batch é saber que
é o tempo realmente onde tudo dá certo. Não tive problema com instrumento, com bomba, válvula, transferência, nada, né? Então, a gente consegue ver que esse é o tempo da minha batelada ideal, né? Então, esses daqui subiram por quê? Porque no nosso demo, o que acontece? O misturador, muitas vezes, ele tem que esperar que o reator desocupe para que ele faça a transferência, né? Então, sempre quando entra na sequência, o tempo médio joga para esses 434 segundos devido à locação, né? Então, a gente vai vendo que a hora que entra em regime, né? A primeira batelada ela vai nesse tempo e depois ela vai ter um tempinho de atraso por causa da locação lá dos equipamentos, né? Então, são análises que eu vou vendo, que, por exemplo, nesse caso, para ter sempre um Golden Batch, se eu tivesse para esses três misturadores um quarto reator, né? Eu consigo trabalhar, ganhar esses tempos aqui. Então, eu ganharia uma batelada a cada três, mais ou menos, né? E aí a gente consegue ver isso por esse relatório. No Event Summary, né, eu vou vendo tudo o que aconteceu detalhadamente. Então, se foi para pause, se foi lá idle, completou, tudo que deu certinho, né? Aí, para cada batelada, eu consigo ir vendo tudo o que aconteceu, tá? No nosso caso aqui, a gente não configurou a parte do material, né? Mas a parte de materiais, a gente consegue ver todos os materiais que foram usados na batelada e fazer ele de trás para frente, né? Então, onde o material em quais bateladas ele foi usado e pela batelada quais os materiais foram usados, né? Então, esse é o forward tracking e backward tracking aqui, né? Então, o BET ele traz para a gente realmente todas as informações das nossas bateladas para que a gente realmente tenha controle aí, um domínio do que, de como as nossas bateladas estão acontecendo e até fazer causa, né, de análise para melhorias, igual a gente viu pelo Duration Comparison, né, para minha planta rodar num tempo melhor, se eu quero aumentar, é o reator que eu tenho que melhorar, por quê? Porque ele usa mais tempo nessa receita, né, do que o misturador. Então todo mundo termina, mas acaba perdendo tempo por causa de transferência.